Se alguém me perguntar qual o principal princípio, qual o melhor ponto tocado nesse livro, eu vou ficar com uma grande dúvida, com certeza. Eu não acredito que tenha este melhor do que aquele. O que nós podemos aprender ajuda nós a estarmos com mais força para o outro. Um princípio ele se complementa, um princípio ele reforça, um princípio ele nos leva para um outro caminho. Este princípio serve para esta situação, este princípio serve para este conflito, este princípio vai nos dar materiais para refletir em algo que possa vir. Então, eu acho que todos eles vão criando, transformando o ser humano que somos nós. Mas vamos para um princípio que logo desde o início do livro ele é tocado, e aí podemos falar que é o primeiro princípio ali orientado e que segue até o final, é o poder da escuta. A escuta ativa, a escuta genuína, a escuta com o interesse realmente de saber o que o outro, sentir o que o outro está dizendo. E não uma escuta supérflua, uma escuta com o interesse de responder. Aí já não é uma escuta, eu só estou ouvindo, tem uma diferença. A escuta não, a escuta eu estou realmente querendo te compreender. Quando eu só estou ouvindo, eu estou querendo dar uma resposta. E aí quando você pergunta, e aí, você entendeu o que eu falei? O que é mesmo? Entendi. Na verdade, não compreendi, não quis saber. O John, ele volta para o quarto depois de uma atividade e chegando no quarto, ele encontra um monge que estava trabalhando, mexendo ali na pia. E aí ele, desculpa, tal, cumprimentou. E quando eles foram se apresentar uns para os outros, aí um para o outro, o monge falou, sou Simeão. Aí, o que tem a ver Simeão com o poder da escuta? Não entendi, Diógenes. É isso mesmo. Nem o John, ele entendeu. Ele ficou assustado. Não é possível que eu encontrei Simeão. Quem é? Quem é Simeão na história? Simeão é aquele empresário que o John estava querendo encontrar. É aquele empresário que tinha o nome de Leonardo Hofmann. Olha, mas não entendi, é Leonardo Hofmann, Simeão? Não. É quando ele se tornou monge, ele recebeu um novo nome de batismo. É assim que algumas religiões elas tratam. Aí, se você ler ali a Bíblia, né, vai entender. Qual o seu nome? É Pedro. Sou Pedro. Mas ele não era Simão, agora é Pedro. É isso mesmo. Por quê? Porque é uma nova vida. E o nome dele, dessa nova vida, dessa nova entrega, era então Simeão, com referência à história bíblica com a passagem de Simeão. Mas essa história, para o John, é muito importante. Porque desde pequeno, e aí nós vamos entender, o livro vai falar dessa questão de coincidências, não coincidências, providências, vai falar da sua história de vida. Leia o livro com calma e vai falando, é isso mesmo, a minha história de vida, desde quando eu nasci, cresci, o que eu estudei, ela vai me seguindo até aqui agora, no meu eu adulto. Isso também o livro, James Hunter foi muito feliz em trazer essa costura, sabe, desse ser humano que vai percebendo que tudo estava dentro dele, tudo estava ocorrendo na vida dele. E ele que estava se perdendo em algumas coisas, em algumas situações, alguns comportamentos, algumas competências. É essa aqui, incongruência. Então o que é congruência, Diógenes? É quando nós descobrimos quem nós somos. E esse quem nós somos está desde a construção da nossa história. Que legal isso. Bem, então ele encontrou Simeão, que recebeu esse nome, esse empresário que ele queria conhecer. E aí ele foi querendo falar, cumprimentando. Passou um tempo, logo depois de um treinamento, ele queria participar, conversar mais com Simeão para aprender coisas novas, para levar com exclusividade para o quê? Para o mundo corporativo. O John ainda não estava percebendo que esse retiro era para a transformação pessoal dele, que ele só ia conseguir mudar o profissional a partir de quando ele mudasse o ser humano que era. Nós estamos falando de paradigmas, da visão de mundo aqui agora. Se você, líder, não refletir que para mudar o seu jeito de comandar empresas, de direcionar, inspirar pessoas, você precisa mudar como você é, como pessoa. Você só quer mudar a casca, só quer mudar o crachá,
e não mudar a essência, esse vai ser um grande conflito que você vai vivenciar ainda por muito tempo dentro do seu mundo empresarial. Para aqueles que queiram mudar, é claro. Bem, quando em outro momento John foi conversar com Simeão, o John faz uma pergunta para ele: Simeão, eu quero princípios, eu quero orientações para que você me dê, um grande empresário, para que eu possa realmente voltar e aplicar com a minha equipe. Aí o Simeão fala para ele: comece a aprender o poder da escuta. Ah, mas poder da escuta? Como assim? Mas eu escuto. Não, você tem realmente essa deficiência. E por quê? Onde? Como assim? É o primeiro dia, o segundo dia que você conversa comigo. Como que você já me observa dessa forma? Quando eu estava lá no quarto, consertando lá a pia, você não me deixou falar. Você não me escutou. Você realmente só foi falando e querendo, né, ter as respostas corretas, as perguntas, né, certas. Você não me deixou falar. Ali eu percebi que você tinha um problema com a escuta. Então fica já esse primeiro princípio, a escuta. Para escutar, nós precisamos aprender a fazer silêncio. Aprender a nos calar frente quando a outra pessoa está falando. Escutar realmente, tentar compreender, que é uma linguagem, né, não violenta, tentar compreender a necessidade que essa pessoa tem quando ela fala. Porque nós líderes, quando um colaborador, uma colaboradora vem até nós, é porque ela precisa de ajuda, é porque ela busca solução, ela busca uma inspiração, ela busca uma motivação. E se nós não vamos, um apoio, né, até. Se nós não vamos escutar, nós vamos responder de qualquer jeito, e aí nós não estamos atentos ao outro. Por isso, vou voltar, olha o princípio lá do silêncio, de começar o dia no silêncio. Esse silêncio, esse exercício, que é eu começo hoje está difícil, aí hoje eu faço mais, amanhã eu faço um pouquinho mais e vou aprendendo, vira um hábito. E esse hábito do meu dia de fazer o silêncio, quando alguém está falando comigo, eu também aplico este hábito. Eu também consigo aplicar essa escuta com a intenção de realmente saber o que essa pessoa quis dizer com a sua fala. Muitas vezes a frase está dizendo algo, mas o que tem atrás dessa frase? Esse é um grande princípio que se torna um grande poder na mão de um líder. Se nós percebermos, os grandes oradores não eram só aqueles que falam, mas aqueles que sabem escutar e devolvem para a multidão aquilo que ela precisa ouvir. O que ela quer ouvir ou precisa ouvir. Nós vamos entender o que é humanização, porque nesse livro fala um pouquinho a respeito disso. Tem líder até hoje e tem equipes até hoje que acreditam que humanização é realmente escravidão do líder junto com seu time. Que servidão, escravidão, humanização. Vamos resolver esse conflito? Me acompanhe no próximo vídeo.